brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. A família comece feliz, sabendo onde vai. E que o mundo carregue no ombro a graça do Pai. Que a mulher seja um céu de ternura, não chegue calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Alice, olha, Vadinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Tu bateu palma, amor? Tem que encher as quedas para deixar. O que tu acha? Tem que encher, né? Deixar ali, né? Onde nós estamos orando, Pai Deus, abençoe todas as famílias. Nós temos hoje, no momento que nós vivemos, uma pressão muito grande sobre a família. Um ataque muito grande, muita força para destruir os valores da família. Então, meus irmãos, quanto mais nós vamos entrando nesta nova era, nós temos que nos preocupar, orar e temos que nos esforçar para que os valores da família cristã não sejam apagados, porque sejam valores
eles para serem julgados no outro dia. E esses dois homens, nesta situação, eles cantavam e adoravam a Deus. E já traz a primeira lição que eu vejo hoje no nosso tempo atual, que as nossas famílias às vezes têm uma dificuldade, às vezes têm uma enfermidade, às vezes têm um empecilho, às vezes têm alguma coisa que está, alguma dor, alguma enfermidade, alguma causa que traz transtornos dentro da família, e as pessoas já reclamam e já criam dificuldades, já se afastam de Deus e murmuram. Então aqui, esses dois homens que estavam presos, eles estavam adorando a Deus mesmo na mais profunda dificuldade. Então, um dos segredos da vitória na nossa vida, mesmo que cada um de nós temos as nossas dificuldades, e cada um de nós temos as nossas necessidades, os nossos objetivos, e quando parece que nós não vamos alcançar os nossos objetivos, quando a dificuldade ela sobe acima daquilo da nossa capacidade, nós não podemos desfalecer, não podemos desanimar, nós não podemos parar e deixar de crer que Deus é poderoso para suprir a nossa necessidade e para mudar a nossa realidade. Esses homens aqui, eles estavam louvando e adorando a Deus, porque eles acreditavam que a prisão podia estar retendo eles, que a dor dos ferimentos podiam estar judiando, podiam estar impedindo eles, que aqueles guardas não lhe privavam completamente da liberdade, mas eles acreditavam que acima de toda dificuldade estava um grande, poderoso e maravilhoso Deus, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê e que está pronto para estender as mãos e nos dar a nossa vitória. Esses homens cantavam, então sobreveio um vento e um grande terremoto e se abriram todas as portas da prisão. Isso nós podemos chamar da providência divina sobre a vida daqueles que não desistem, sobre aqueles que não recuam mesmo diante da maior dificuldade. E veio aquele vento e se abriu todas as portas da prisão. E o carcereiro que estava dormindo, ele despertou e ele olhou assim, e ele viu aquilo tudo aberto e ele tentou se suicidar. Um homem que não conhecia Deus, um homem que estava ali servindo de instrumento para a tortura daqueles homens que levavam a palavra da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles homens normais podiam olhar para aquele carcereiro e dizer: este é um perseguidor, este é um homem que está cuidando de encarcerar o servo de Deus. Mas os olhos de Deus estavam também sobre aquele homem. O propósito de Deus estava tanto sobre aqueles que adoravam, quanto aqueles que estavam de fora. E ele, no momento que aquele homem tenta o suicídio, aqueles homens que estavam adorando, Paulo e Silas, disseram: não te fazes tal, porque nós estamos aqui. Aleluia. E aquele homem já viu o mistério, já viu a maravilha, e nós podemos então para aqui no capítulo 27, no versículo 27, aonde este carcereiro toma aqueles homens, aqueles dois homens que ainda estavam ali, e eles estão fora. E veja na sequência, meus irmãos, o que está escrito. Aquele homem, depois de fazendo a fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E ele perguntou:
manifestava grande alegria por terem crido em Deus.